Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. E na aula de hoje nós temos o cálculo de área. Antes de começar, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Hoje nós vamos entender o que é calcular uma área e vamos conhecer o cálculo da área de alguns polígonos. A área nada mais é que a medida da superfície de um polígono, o que está dentro do polígono. Nós já estudamos o perímetro, que é a medida do contorno. Agora nós estamos falando da região interna, da superfície. Vamos trazer um pouco para o nosso dia a dia. Se você tem um cômodo e precisa calcular quanto você precisa de piso para esse cômodo, então você vai calcular a superfície do cômodo, a área do cômodo, para poder comprar a quantidade de piso suficiente. Você vai fazer uma pintura numa parede, você tem que saber qual é a superfície dessa parede para comprar uma tinta suficiente para pintar aquela parede. Isso é a superfície. Aqui eu começo colocando um quadrado que está demonstrado aqui pra gente em 2 centímetros de lado. Quando a gente tem uma região quadrada ou uma região que a gente consegue representar com quadradinhos, como um quadrado e um retângulo, fica mais fácil para a gente entender o que é o cálculo da área. Sempre que a gente vai calcular uma área, a gente tem duas medidas, a base e a altura dessa região para que a gente descubra a área. Nesse espaço aqui, a gente consegue observar que a gente tem 4 quadradinhos. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado de área, ou seja, ele tem 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Para descobrir a área de cada quadradinho, eu faço 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Por isso que é ao quadrado, é bidimensional, tem duas medidas. Se esse quadrado tem 2 centímetros de lado, eu vou ter 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado é basicamente o valor do seu lado elevado ao quadrado. Esse lado mede 2. Então, a área é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se você ainda não estudou potenciação, não está entendendo muito bem essa questão do quadrado, mas você pode entender que a gente tem que multiplicar os dois lados. Então, a gente pode fazer dessa maneira também, ó. 2 vezes 2, que corresponde ao 2 ao quadrado. Estou multiplicando 2 vezes esse valor, 2 vezes 2. 4. Então, nessa região que estava quadriculada ficou muito fácil, não é? Mas nem sempre a gente tem todo o quadriculado. Às vezes a gente tem só uma medida. Então, vamos pensar aqui que essa seja uma parede em que a gente tenha que calcular a superfície para comprar tinta para a pintura dessa parede. Ela tem 4 metros de base e 3 metros de altura. Para calcular a área de uma região retangular, eu tenho base vezes altura. Então, a minha base aqui é 4 e a minha altura é 3. 4 vezes 3, 12. 12 metros quadrados. Mas e quando essa região, quando o espaço, a figura que a gente precisa determinar a área é um triângulo? Não consigo encaixar dentro de um quadriculado, não consigo fazer lado vezes lado, base vezes altura. Mas observem aqui, se eu tiver um retângulo, eu tenho uma base. Eu também tenho uma altura que é medida da base num ângulo reto de 90 graus até a ponta desse triângulo, ou seja, o vértice oposto. Quando eu meço aqui, eu tenho duas medidas, os 7 e os 6 centímetros aqui. Ok, mas como que eu vou calcular? Qual é a fórmula que vai me ajudar a determinar a área de um triângulo? Vejam bem, se eu pegar esse mesmo triângulo
triângulo, ele vira um paralelogramo, não vira? Pois é, o paralelogramo também está representado aqui. Também tem uma base, também tem uma altura. Mas como que eu vou calcular a área desse paralelogramo? Se eu pudesse recortar num ângulo reto esse cantinho do paralelogramo e pudesse colar do outro lado, o que nós temos aqui? Um retângulo. Então, a área do retângulo e do paralelogramo vai ser igual. Esse pedacinho que estava sobrando, ele encaixa perfeitamente aqui, porque o paralelogramo é uma figura geométrica que tem os dois lados opostos, paralelos e de mesma medida. Então, pensando ainda no paralelogramo, eu consigo fazer a base vezes a altura. A base dessa figura é 10 e a altura é 8. Então, a superfície é 80. 10 vezes 8, 80 metros quadrados. Voltando então para o triângulo, que também é um paralelogramo. Só que ele é a metade de um paralelogramo, observa? Ele não é um paralelogramo inteiro, ele é só a metade. Então, eu vou usar a mesma fórmula e vou dividir por 2. A base vezes a altura dividido por 2. Porque dentro desse pequeno paralelogramo eu tenho dois triângulos iguais. É como se eu pegasse esse aqui, duplicasse ele formando um paralelogramo e depois eu divido por 2, porque eu estou usando só metade da superfície. A base nesse caso é 7, a altura é 6. E isso eu divido por 2 no final. 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, 21. A unidade de medida aqui é em centímetro. Então, 21 centímetros quadrados. É simples, não é? Nós temos como calcular a área de outras figuras geométricas, mas isso fica para um próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!